Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. São 21 horas, horário de Brasília, horário de verão. Estamos ao vivo, aqui no seu canal da Psiquiatria, na ABP TV. Hoje o tema muito interessante, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. E os nossos participantes, Dr. Marcelo Feijó de Melo, de São Paulo, e Dr. Mário Francisco Jurena, de Ribeirão Preto, São Paulo. Para isso, você pode também participar deste programa. Basta enviar um vídeo para uma pergunta através do Linha Direta. Mostra no vídeo aí, Diego, por favor. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Algumas perguntas já chegaram aqui para a gente, porque esse tema foi avisado antes já no site da ABP. E eu vou chamar a primeira participação aqui do Dr. Marcelo Feijó, de São Paulo. Dr. Marcelo Feijó, boa noite. Bom dia. Dr. Marcelo Feijó, antes de eu fazer a primeira pergunta, nós vamos passar um VT sobre esse tema, o TEPT. Desculpa, meu Diego. Nós vamos passar o primeiro VT sobre o transtorno de estresse pós-traumático. Põe no ar, Diego. Nosso país vive, segundo critérios da Organização Mundial de Saúde, numa epidemia de violência, na forma de criminalidade, homicídios, sequestros, assaltos, violência doméstica e desastres automobilísticos. Esta realidade demonstra que a violência não está unicamente ligada com a pobreza. Em 2011, mais de 145 mil pessoas morreram devido a causas externas, número que vem aumentando gradativamente. São mais de 400 mortes por dia. Os homicídios são a terceira causa de morte no Brasil. De 1980 a 2011, ocorreram 1.145.908 homicídios no Brasil. 60% ocorreram em áreas metropolitanas. A arma de fogo foi o principal instrumento em cerca de 70% dos casos. A violência está diretamente relacionada ao adoecimento. Este é o caso do transtorno de estresse pós-traumático. Levantamento realizado por pesquisadores da Unifesp, UFRJ e Fiocruz nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo encontrou que 87% das pessoas já haviam passado ou testemunhado situações de violência urbana. Destas, 10% desenvolveram TEPT. Podemos estimar que na população de ambas cidades de mais de 12 milhões, nessa faixa etária, 1,2 milhões terão TEPT. Os sintomas do transtorno são pesadelos constantes, pensamentos recorrentes e intrusivos, isolamento social, taquicardia, sudorese, tonturas, ansiedade e muitos outros. Apesar de sintomas claros, as pessoas demoram cerca de 2 anos para procurar ajuda de um psiquiatra para casos de estresse pós-traumático, o que dificulta o tratamento. Realmente é um tema interessantíssimo. Agora sim, eu vou pedir a primeira participação do Dr. Marcelo Feijó, direto de São Paulo. Boa noite, Dr. Marcelo. Boa noite, Valdir. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação, lembrando mais uma vez e agradecendo essa participação voluntária dos médicos psiquiatras que participam deste nosso programa aqui. Dr. Marcelo, essa primeira pergunta, o TEPT está diretamente ligado à ansiedade? Inicialmente, o TEPT ele estava classificado dentro do capítulo de transtornos de ansiedade. Hoje em dia, particularmente nesse ano, com a mudança dos critérios diagnósticos da Associação Americana de Psiquiatria, ele passou a fazer parte de um capítulo especial, de transtornos relacionados ao trauma. A próxima classificação da Organização Mundial de Saúde, a CID-11, também vai privilegiar um capítulo só para esse tipo de quadro. Mas, apesar disso, é um quadro onde o sintoma ansioso é importante.
Ok, muito obrigado, doutor Marcelo. Eu gostaria agora da participação do doutor Mário Francisco. Boa noite, doutor Mário Francisco. Boa noite, Valdir. Boa noite, ouvintes. Doutor Mário Francisco, diretamente de Ribeirão Preto. Mais uma vez também agradecendo a sua participação e lembrando a todos os internautas, os telespectadores, que essa participação é uma participação voluntária, o qual nos honra bastante. Então, em nome da ABP, de toda a diretoria e da presidência, eu lhe desejo, lhe dou muito obrigado pela participação e lhe pergunto, quais são as causas desses transtornos? O prazer é todo nosso, Valdir. A gente agradece à ABP a oportunidade de estar levando as pessoas um conhecimento maior sobre esse tema tão importante, né, como a gente viu nesse clipe inicial, onde as principais causas, indo para a pergunta, estão relacionadas a eventos estressantes que gerem algum trauma nos indivíduos que acabam vivenciando essas situações de violência, né, de estresse, e muitas vezes esse tipo de situação deixa marcas, deixa traumas, né, relacionadas à ansiedade, a medo e às consequências que um trauma em sociedades violentas como a nossa acabam acarretando nas pessoas vulneráveis o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, né? Então, sem dúvida que a violência, seja ela das diversas formas vividas, como foi bem mostrado nesse clipe, acaba acarretando nas pessoas suscetíveis e vulneráveis o desenvolvimento de quadros como o transtorno do estresse pós-traumático, que nós vamos conversar hoje um pouco sobre isso. Ok, doutor, muito obrigado pela participação. São 21h07, horário de verão, horário de Brasília. Lembrando que você pode também participar desse programa. Nosso tema é transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Os nossos participantes de hoje, Dr. Marcelo Feijó, de São Paulo, e Dr. Mário Francisco, de Ribeirão Preto. Você pode mandar a sua pergunta, a sua contribuição, que eles respondem ao vivo. Dr. Marcelo Feijó, qualquer pessoa que sofre trauma pode desenvolver o TEPT? Dr. Marcelo Feijó, o senhor está me ouvindo? Alô, estou ouvindo? Ok, então a pergunta é essa. Qualquer pessoa que sofre trauma pode desenvolver o TEPT? Sim. Qualquer pessoa pode desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, mas existem pessoas que têm um risco maior, têm uma propensão maior a desenvolver o TEPT. E, ao mesmo tempo, não só do lado da pessoa, da predisposição individual, existe também o fator do próprio trauma. Um trauma mais violento, como no caso de um estupro, né, um abuso sexual, a probabilidade de uma pessoa desenvolver o TEPT é muito maior do que, por exemplo, um trauma devido a uma catástrofe natural, como, por exemplo, um tsunami, um terremoto. Mas, então, toda pessoa ter o seu limiar, maior ou menor, dependendo também de fatores não só individuais, mas como do próprio trauma. Ok, muito obrigado, doutor Marcelo Feijó. Agora eu vou fazer a pergunta para o doutor Mário Francisco, que está em Ribeirão Preto. O TEPT, ele é comum em crianças? Essa é uma pergunta importante, Valdir, porque dentro disso que o Marcelo está colocando, e a gente tem feito trabalhos, inclusive em colaboração com a Unifesp e com outras universidades importantes no Brasil e fora, a gente tem visto situações de estresse precoce, que a gente chama, quando crianças e até mesmo adolescentes passam por situações traumáticas, né? E isso, sem dúvida, predispõe no adulto um quadro de estresse pós-traumático mais grave, e as pessoas que passam por violência na idade adulta, se passaram por situações traumáticas na infância, tendem a desenvolver um quadro de transtorno do estresse pós-traumático mais refratário. Mas também nessa classificação que o Marcelo mencionou bem, classificação americana lançada em 2013, DSM-5, né, um item que fala sobre estresse pós-traumático em crianças com menos de 6 anos de idade. Então, são aquelas crianças pré-escolares que, de alguma maneira, passaram por situações traumáticas, sejam abusos, maus-tratos ou mesmo violências, né, assaltos, sequestros, catástrofes naturais. Essas crianças também vão poder desenvolver, no período ainda da infância,
uma situação de estresse pós-traumático. Ok, eu vou pedir agora a participação do Dr. Marcelo Feijó. A Maria José Barros de Oliveira, ela pergunta até quanto tempo pode se considerar um trauma como TEPT? Essa pergunta é bem interessante, porque pelo diagnóstico, né, nós só podemos fazer o diagnóstico de TEPT, pelos critérios diagnósticos, após um mês passado o evento traumático. Antes disso, a gente faz o diagnóstico de transtorno de estresse agudo. Mas, ao contrário, né, esse tempo ele é indefinido. Existem pessoas que são, por exemplo, veteranos de guerra, que apresentam sintomas mesmo décadas após o trauma ter ocorrido. Então, existem casos onde você pode fazer um diagnóstico de um indivíduo que tem esses sintomas já há muito tempo. Ok, doutor, muito obrigado. Agora, seguindo aquela pergunta sobre a questão do TEPT ser comum em crianças, chegou uma pergunta agora, perguntando se crianças, eu vou perguntar para o doutor Mário Francisco, se crianças que têm muitos pesadelos podem estar sofrendo de TEPT. Sem dúvida que esse é um dos sintomas que compõem o critério de transtorno do estresse pós-traumático em crianças, né? Você ter crianças que acabam tendo pesadelos muito frequentes, né, e tem um sono intercortado, isso é um dos critérios, isso não é um sintoma patognomônico de transtorno de estresse pós-traumático. Outras situações que fazem parte da infância, e eu não sou um psiquiatra infantil, eu trabalho predominantemente com adultos, mas sem dúvida existem outros fatores que levam à alteração no padrão de sono de uma criança. Mas sem dúvida que sonhos vívidos, sonhos intercortados, pesadelos, fazem parte de situações que podem ter sido relacionadas a uma situação traumática na infância. E aí, dentro dessa gama de traumas, nós podemos ter desde situações de violência, como até mesmo dentro do próprio âmbito familiar, a violência doméstica, né? Então, essa violência doméstica também é um fator que pode, sem dúvida, estar relacionado a esses sonhos, esses pesadelos muito vívidos, com alteração no padrão de sono. Uma outra questão é crianças que possam estar no ambiente escolar vivenciando situações de bullying, de agressão e até mesmo conflitos que possam existir fora de casa. Isso também pode ser um fator que altere o padrão de sono e aí, dentro de uma gama, compor a síndrome do estresse pós-traumático na infância. Ok, doutor, muito obrigado. São 21h13, horário de verão, horário de Brasília. Nós lembramos que nós não podemos aqui passar as perguntas que contenham o nome de laboratórios ou medicamentos. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Aproveite esse tempo agora, mande a sua pergunta, mande a sua contribuição. O nosso tema de hoje, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. E os nossos participantes, Dr. Marcelo Feijó, de São Paulo, e Dr. Mário Francisco, de Ribeirão Preto. Segue Canal da Psiquiatria, segue ABP TV. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/ABPBrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @ABPsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @ABPBrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria.
O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. (21h15), horário de verão, horário de Brasília. Você pode participar deste programa. O nosso tema de hoje, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Nossos participantes, direto de São Paulo, Dr. Marcelo Feijó, e direto de Ribeirão Preto, Dr. Mário Francisco. Eu gostaria agora da participação do Dr. Marcelo Feijó, respondendo essa pergunta aqui. Quais são as comorbidades mais comuns relacionadas a esses transtornos? Tem muitas comorbidades, né? O mais comum é o episódio depressivo, né, acompanhado de um transtorno depressivo. Também é muito comum você ter vários tipos de transtornos de ansiedade, né? O indivíduo pode ter concomitantemente uma ansiedade generalizada e ter também alguns quadros relacionados à dependência de substâncias psicoativas, principalmente o álcool e outras drogas, como no caso a cannabis. Os pacientes também têm bastante comumente abuso de drogas lícitas, como no caso de benzodiazepínicos. Com a modificação dos critérios diagnósticos nesse ano, essa questão da comorbidade com o episódio depressivo vai ser bem melhorado, porque antes era uma regra, 90% dos pacientes com TEPT também apresentavam um episódio depressivo. Com a inclusão de mais um agrupamento, um cluster, no diagnóstico de TEPT, representando os sintomas negativos, cognitivos e emocionais, o episódio depressivo fica englobado dentro da própria síndrome do estresse pós-traumático. Então isso vai já provocar uma modificação nessa questão da comorbidade, né? Provavelmente a comorbidade, como ela era a regra, vai diminuir nos próximos trabalhos que forem feitos com os novos critérios do TEPT. Ok, obrigado, doutor. Agora eu gostaria da participação do doutor Mário Francisco, respondendo essa pergunta que chegou: qual a importância da psicoterapia para o tratamento de TEPT? É fundamental, Valdir, é fundamental a abordagem terapêutica ser uma abordagem integrada. Como o Marcelo estava explicando bem, o transtorno do estresse pós-traumático ele está associado a inúmeras comorbidades. E agora, a gente que vem trabalhando há muitos anos com pacientes depressivos e pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, vê essa integralidade. Os estudos com depressão já há muitos anos mostram que o tratamento combinado, ou seja, a psicoterapia com o medicamento, é a melhor forma de abordagem terapêutica. A melhor forma de você tratar e recuperar esses pacientes. Se a gente pensar que o transtorno do estresse pós-traumático é uma vivência intensiva, há uma sobrecarga, né, de uma situação muito forte, violenta, no desenvolvimento da vida de qualquer pessoa, né, ela tem que, de alguma maneira, se ela desenvolve o TEPT, ressignificar aquela situação. Ela precisa que aquela vivência traumática seja vista não mais de uma maneira traumática. Então, o processo de ressignificação através da psicoterapia, existem psicoterapias muito específicas já para tratar o transtorno de estresse pós-traumático. Marcelo é um dos especialistas na psicoterapia interpessoal, que é uma das formas que tem mostrado mais evidências para tratar os quadros com estresse pós-traumático. A terapia cognitiva e comportamental também mostra boas evidências nesse processo de ressignificação, né, da vivência traumática. E, na maioria das vezes, o tratamento combinado com a medicação é a melhor forma de recuperar esses pacientes. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação. E eu vou pedir agora a participação do doutor Marcelo Feijó, de São Paulo. Estou fazendo esse ping-pong um com o outro, porque tem chegado muitas perguntas aqui, para que a gente divida a participação com cada um e, com certeza, o nosso
telespectador está esperando isso. Doutor Marcelo Feijó, como identificar se uma pessoa está padecendo de TEPT? Bom, essa é uma questão fundamental, né? No caso, nós como médicos, a gente tem que dar essa resposta ao paciente, né? O paciente que procura o médico, ele quer saber se ele está doente. Então, se os sintomas, os males que ele está sofrendo, afligindo esse paciente, se eles são decorrentes de uma adaptação normal, uma reação normal a uma vivência, ou se já é um nível patológico. Então, essa pergunta o médico tem que se fazer e ela é muito importante, né? Os psiquiatras acabam sendo injustamente muito perseguidos com essa questão, né, de patologizar, de medicalizar o sofrimento humano, mas é uma forma médica, né, de orientar o tratamento, a abordagem e poder estudar esse sofrimento humano. Então a gente vai dizer que uma pessoa tem o TEPT quando ele apresenta uma série de sintomas, né, em sequência após os 30 dias, ao menos, de ter passado por uma situação traumática, onde houve um risco de vida ou da integridade física desse indivíduo, ou ele ter sofrido essa vivência, ou testemunhado essa violência alguém próximo a ele. Também pode ser considerado um evento traumático que pode desencadear o TEPT, uma vivência traumática que a pessoa fica sabendo de alguém muito próximo, afetivamente dele, passou por essa situação. Então, após essa vivência, passado 30 dias, se esse indivíduo apresenta sintomas, no caso de revivência, né, na forma de pesadelos ou de pensamentos a respeito daquela situação traumática, que causam um sofrimento intenso, como se o indivíduo estivesse vivendo aquele momento novamente, e que isso, o fato de ser tão sofrido, faz com que esse paciente comece a evitar uma série de situações, pensamentos, pessoas, que possam fazer com que esses pensamentos voltem, ele vai começar então a ter um estado de hipervigilância. Ele começa a ter uma série de sintomas de alerta, sobressalto, ansiedade, insônia, e junto com isso também alguns sintomas que estão relacionados a alterações emocionais e cognitivas, como amnésias, alterações de anestesiamento afetivo, coisas do tipo. Então, uma série de sintomas que são critérios diagnósticos para o TEPT, que o indivíduo vai ter, e esses sintomas levam a uma alteração de um funcionamento normal, anterior, que esse indivíduo apresentava, com um prejuízo no funcionamento social, familiar, afetivo, profissional ou de estudo. Então, é um conjunto de situações e sintomas que levam a essa alteração do funcionamento do indivíduo que vai determinar que nós vamos dar o diagnóstico de TEPT. Então, é um quadro com sintomas, mas importante, isso acho que o Mário é um grande pesquisador na área, que mostra que existem alterações biológicas muito claras, não só no TEPT, mas em quase todas as patologias psiquiátricas. Então, esses sintomas estão indicando que o corpo, o organismo desse indivíduo está em um funcionamento ruim, patológico, e que precisa ser tratado. Ok, doutor Marcelo, muito obrigado. São 21 horas e 23 minutos, você pode participar deste programa. Basta clicar no Linha Direta. Diego, mostra como aí, por favor. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Muitas perguntas estão chegando aqui e lembrando que as perguntas que não puderem ser respondidas aqui, a nossa assessoria, a assessoria da ABP, através dos especialistas, envia essas respostas via e-mail. Lembrando também que nós não podemos citar perguntas contendo nomes de laboratórios e ou medicamentos. Doutor Mário, por gentileza, gostaria que o senhor respondesse ao seu xará, Mário Junqueira. Ele está perguntando se desilusão amorosa pode causar o TEPT. As situações traumáticas, elas têm que, de alguma maneira, terem um risco para a própria vida do indivíduo, né, ou a sua integridade física.
Se a gente for pensar que um coração partido pode ser algo que realmente tem uma relação nesse sentido, a gente pode dizer que existem situações onde os conflitos de relacionamento, os conflitos conjugais vão afetar, sem dúvida, o sono do indivíduo, o seu dia a dia. O que a gente vê é que isso, na realidade, afeta muito mais as crianças, por exemplo, filhos de pais que se separam. Os estudos mostram claramente que esse tipo de situação é algo que traz uma situação de uma vivência traumática no processo de desenvolvimento de crianças e até adolescentes, né? Dependendo do impacto, e isso, como já foi bem dito pelo Marcelo, existe a vulnerabilidade. Não é todo mundo que passa por uma situação traumática na infância, na adolescência, ou mesmo um rompimento romântico, um relacionamento afetivo na idade adulta que vai passar por uma situação nesse sentido, né? Então, são variáveis que devem serem avaliadas individualmente. Você vai ter realmente em torno de 10% das pessoas que passam por vivências muito traumáticas que vão desenvolver ao longo da sua vida situações onde o estresse pós-traumático se instala, né? Nesse sentido que uma avaliação integrada entre a clínica, podendo quantificar a gravidade dos sintomas, os prejuízos, de acordo com os critérios diagnósticos mais atuais, e até mesmo com a possibilidade de ver o impacto que isso traz no organismo, porque nós vamos ver que um transtorno do estresse pós-traumático vai acarretar disfunções no organismo como um todo. O indivíduo passa não só a não dormir bem, mas ele passa a não se alimentar bem. Se ele passou por uma vivência traumática, por exemplo, é um bancário e trabalha num banco e esse banco foi assaltado, ele tem dificuldade em voltar ao seu local de trabalho com medo de novamente vivenciar aquela situação da violência que ele passou, né? Isso vai acarretar alteração no sistema cardiovascular, sistemas hormonais que ele apresenta, né? E isso tudo tem que ser tratado, né? Independente da causa, se for uma violência ou uma situação que vai impactar na sua parte afetiva. Ok, muito obrigado, doutor Mário. Doutor Marcelo Feijó, por gentileza, me responda aqui ao Gustavo Prado. Como tratar o TEPT na adolescência? Bom, Gustavo, o tratamento do TEPT na adolescência, ele é muito parecido com o tratamento do adulto, né? Como o Mário já falou, é um tratamento em que o melhor é a associação entre o tratamento psicoterápico com o tratamento medicamentoso. No caso do adolescente, existem algumas características, né, do adolescente que vão favorecer a resposta de um lado e de outras dificultar. O fato de o indivíduo ainda não ter a sua personalidade ainda desenvolvida pode dificultar e fazer com que esse indivíduo tenha um risco maior. A gente trata no nosso ambulatório do PROV, né, o Programa de Atendimento e Pesquisa em Violência da Unifesp, vários adolescentes. Nós temos particularmente muitas meninas que são vítimas de estupro, né, que acabam desenvolvendo um quadro de TEPT muito grave. A gente, nesse primeiro momento, a medicação ela é indicada porque muitas vezes elas apresentam quadros mais graves, com sintomas dissociativos, em que a abordagem psicoterápica se torna mais difícil. Nesses casos, a gente entra também com os inibidores seletivos de captação de serotonina, com doses de moderadas a elevadas, né? Isso se faz também um aumento gradual, e muitas vezes a gente acaba associando alguns antipsicóticos atípicos, né? Nesses casos de sintomas dissociativos. É bem comum devido à gravidade do quadro. Nem todo adolescente vai precisar, lógico, dessa medicação, mas nos casos mais graves a gente faz associação. A psicoterapia mais estudada no TEPT e também nos adolescentes é a terapia comportamental com a exposição, né? Ela é a mais estudada, mas ao mesmo tempo existe uma taxa de abandono relativamente alto nesses pacientes. Então, inicialmente a gente faz um acolhimento, uma terapia suportiva e um trabalho bem intenso com a família. E muitas vezes ela desconhece que aquilo é um quadro, que aquilo é um sintoma de uma patologia psiquiátrica, e muitas vezes acaba tratando o adolescente como manha, como fazendo uma
chamando a atenção, né, e acaba não trazendo o adolescente ou prejudicando o próprio tratamento. Então, o tratamento, como quase todas as patologias psiquiátricas, é uma associação de várias possibilidades, mas principalmente o médico coordenando esse tratamento, orientando as terapêuticas e as pessoas que podem colaborar nesse tratamento. Ok, doutor, muito obrigado. O Diego, me passa aí o doutor Mário na linha, na conexão, para responder a sua colega, doutor Mário, doutora Olímpia Dornelles. Frequentemente, muitas e importantes implicações cognitivas comportamentais são observadas no transtorno de estresse pós-traumático. Qual a contribuição da avaliação e reabilitação neuropsicológica cognitiva comportamental nos casos de TEPT? Essa é uma pergunta muito boa que a Olímpia faz, porque nos permite esclarecer dois pontos principais do TEPT, ao meu ponto de vista. Quando uma pessoa passa por uma situação traumática e vivencia um estresse pós-traumático, ela pode ter predominantemente duas posições do ponto de vista cognitivo para enfrentar aquelas realidades. Ela pode, de alguma maneira, ter um embotamento cognitivo, pode ter uma tendência a um isolamento social para evitar, novamente, uma possível situação traumática que ela vivenciou recentemente. E esse processo de cognição embotada, de cognição negativista, pessimista, lembra muito bem o que Marcelo lembrou, que é a inserção da comorbidade depressiva. Então, são sintomas negativistas, sintomas pessimistas, uma perda cognitiva muito clara, semelhante ao que se observa nos principais quadros depressivos, com perda da memória, atenção, a cognição prejudicada em vários aspectos, que testes cognitivos que no nosso serviço, no programa de doenças afetivas e estresse aqui do HC da USP em Ribeirão, a gente tem avaliado, tem pesquisas avaliando essas perdas cognitivas que esses pacientes passaram por situações traumáticas apresentam. O polo oposto disso é uma hipersensibilidade, uma hiperexcitabilidade. A pessoa funciona sempre com o farol aceso, o farol amarelo está sempre aceso, ou vermelho até, né? Então, qualquer situação, toca um telefone, né, um carro buzina, qualquer situação é motivo de alarme para aquela pessoa. Então, a cognição dela está extremamente exacerbada. E aí que a gente começa a ver que o transtorno do estresse pós-traumático acaba tendo uma ligação muito forte como consequência, muitas vezes, com as doenças afetivas, né? E aí, migrando de um polo onde a cognição fica bem embotada para um polo onde ela fica extremamente excitada, estimulada, até mesmo pelos menores estímulos, né? E, portanto, o processo terapêutico ele vai passar por essa reabilitação, né, por essa ressignificação cognitiva. As técnicas cognitivas e comportamentais ajudam bastante nesse processo de ressignificação. O problema é que muitas técnicas cognitivas acabam propondo a técnica de exposição gradual a situações traumáticas. E muitas vezes é intolerável você simular algumas situações traumáticas que o paciente vivenciou. E isso leva a uma dificuldade em abordar esses quadros. Mas sem dúvida que em todos os tipos de abordagens terapêuticas, desde as farmacológicas e as psicoterápicas, o processo de reeducação cognitiva, de ressignificação dessas vivências é fundamental para que esse paciente seja reabilitado. Ok, muito obrigado, doutor. O senhor pode até continuar, o Diego pode até deixar o doutor Mário de novo na conexão, porque chegou uma pergunta aqui para os dois doutores, né? Que aí, já que o senhor está na conexão, o senhor já responde primeiro e depois eu passo para o doutor Marcelo Feijó. Os doutores podem indicar maneiras de como aliviar os sintomas do que poderia ser feito, já que os pensamentos são constantes? Essa pergunta é da Maria das Graças. Na realidade, esse é uma das essências dos principais sintomas que o paciente com um transtorno de estresse pós-traumático apresenta. Ele não consegue tirar do seu pensamento aquelas vivências traumáticas. A grande maioria das pessoas, isso é uma coisa importante da gente dizer
Valdir, nesse momento para o público também leigo que está nos assistindo. Não sei se é o caso de quem fez a pergunta, Maria das Graças, mas muitas pessoas, qualquer um de nós, né, que não tem a vulnerabilidade para desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, vai no primeiro momento, nos primeiros dias, né, ter pensamentos sobre aquela situação traumática. Se você foi assaltado à noite, por exemplo, você vai, nos primeiros dias, evitar de sair à noite, evitar de parar nos sinais, né, evitar de frequentar lugares que tenham um risco maior. Isso é normal de qualquer pessoa, né? O processo de você, aos poucos, ir tirando do seu pensamento aquela vivência traumática é algo que ocorre numa grande maioria das pessoas, né? Então, em torno de menos de 10% nas estudos epidemiológicos internacionais falam de que vão vivenciar a doença do estresse pós-traumático, se é que a gente pode chamar o transtorno de estresse pós-traumático de doença, né? Mas, na realidade, esse processo ele tende, aos poucos, a se resolver de uma maneira natural, né, no processo. Se esses pensamentos se mantêm, aí, sem dúvida, que nós devemos, tendo o diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático, buscar um diagnóstico com um especialista na área. Os psiquiatras têm uma formação para fazer esse diagnóstico de maneira correta, né, e, ao mesmo tempo, poder, em muitos casos, associar medicamentos que possam, né, aliviar aqueles pensamentos ruminativos que ocorrem frequentemente, fazendo revivências àqueles episódios traumáticos, né? Então, sem dúvida que, se persiste, a melhor forma é o tratamento psiquiátrico e psicoterápico para aliviar aquela angústia da vivência das situações traumáticas. Não sei se o Marcelo concorda. Ok, doutor Marcelo, o senhor na conexão agora. Eu concordo. Respondendo a Maria das Graças. Concordo com o Mário, né? E, assim, essa pergunta, talvez o que eu posso complementar que o que o Mário colocou, talvez algumas medidas mais gerais, né, que a gente pode fazer ou indicar para o paciente para tentar amenizar os sintomas, além do tratamento psicoterápico medicamentoso, né? Em termos assim disso, é importante o suporte que esse paciente vai ter pela família, o suporte social, né, do paciente. Como é um paciente que foi agredido, né, que foi violado, né, por outra pessoa, ele passa a ter uma desconfiança, um desconforto com relação às pessoas. Então ele precisa de conforto, de cuidado, de confiança pelas pessoas. Então a atitude da família, dos amigos, das pessoas próximas é fundamental para que esse paciente se sinta confortável, se sinta recebido e acolhido. Outra questão também que é importante são pacientes que estão em estado de vigilância muito grande, um sofrimento muito grande. Então, é evitar grandes estímulos nos primeiros momentos, tentar favorecer o sono quando ele vem, né? Então, evitar situações que possam estimular o indivíduo na hora de dormir, né? Um ambiente mais tranquilo, indicar atividades mais relaxantes, como um relaxamento, uma técnica de respiração. Em alguns pacientes já não tão graves assim, até indicar uma meditação, uma yoga, atividades físicas mais leves. Posteriormente, como quase todos os quadros psiquiátricos dessa natureza, os quadros afetivos, de ansiedade, atividade física aeróbica com certa regularidade também, ela pode ajudar na recuperação desses indivíduos. E evitar medicações que possam causar dependência, ou mesmo de substâncias que possam causar dependências, porque elas aliviam momentaneamente, mas posteriormente isso vai agravar o quadro, como no caso dos benzodiazepínicos, os ansiolíticos, o álcool e a maconha. E doutor Marcelo, muito obrigado pela participação. São 21 horas 39 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós vamos fazer mais um breve intervalo comercial. Voltaremos para o último bloco do nosso programa. Lembrando que você pode participar deste programa. Nosso tema de hoje, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. E os nossos participantes, Dr. Marcelo Feijó, direto de São Paulo, e Dr. Mário Francisco, direto de Ribeirão Preto. Segue Canal da Psiquiatria, segue a BPTV.
O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. horas 42 minutos agora, horário de verão, horário de Brasília. O nosso tema de hoje é o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Nossos participantes, Dr. Marcelo Feijó, de São Paulo, e Dr. Mário Francisco, de Ribeirão Preto. Eu vou pedir agora a participação do Dr. Mário Francisco para responder aqui a Beatriz Ribeiro, doutor. Ela pergunta se existe algum tratamento do TEPT oferecido pelo Sistema Único de Saúde. A maioria dos serviços universitários do Brasil, das universidades federais, das universidades estaduais, possuem residências médicas em psiquiatria. E essas residências médicas em psiquiatria, na maioria das vezes, não em todos os estados da federação, mas em muitos estados do país, e não só as universidades federais, mas também, no caso, a nossa Universidade de São Paulo, as universidades estaduais em outros estados, possuem serviços que atendem gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde pacientes que sofreram situações de violência num primeiro atendimento e depois, se desenvolvem ou não o transtorno do estresse pós-traumático, também podem receber esse atendimento, né? Então, eu acredito que existem formações já específicas. O trabalho do transtorno de estresse pós-traumático vem se desenvolvendo em todo o mundo já há alguns anos, e na formação do médico residente, sem dúvida que ele passa por uma experiência de poder ser atendido ou atender pacientes que têm um transtorno de estresse pós-traumático. O que a gente vê, na realidade, é que não é a maioria dos serviços que tem um serviço especializado como o serviço de excelência que é o coordenado pelo Marcelo Prove na Unifesp, né? Mas muitos outros serviços começam também a se estruturar diante dessa epidemia que nós vivemos, que é a epidemia da violência, que foi bem descrita na introdução desse programa no vídeo que foi mostrado, né? Então é uma realidade que a ABP também nesse momento presta um serviço para a comunidade, né, levando esse tema de grande importância, né, e também nós sabemos que tem muitos colegas especialistas e de outras áreas médicas e de trabalhadores em saúde mental que têm uma vivência nessa situação de poder tratar. E o SUS oferece, né, gratuitamente para a grande maioria da população. Claro que os casos mais graves, se eles puderem ser encaminhados para os centros mais especializados, como em todas as áreas da medicina, da psiquiatria, sem dúvida que o atendimento vai ser mais diferenciado, até mesmo trazendo para esses pacientes mais graves abordagens terapêuticas de vanguarda, né, que realmente ainda estão sendo evoluídas, porque o tratamento do TEPT é algo que também favorece a nós, pesquisadores, professores, avançarmos o conhecimento, né? Novas técnicas de tratamento, novas abordagens terapêuticas acabam sendo conhecidas, até porque a sociedade também tem se tornado mais violenta, e aí nós temos que oferecer para essa população também abordagens terapêuticas mais eficazes. Obrigado, doutor Mário. Gostaria agora da participação do doutor Marcelo Feijó para responder aqui a Ana Carolina Guedes. Ela pergunta: o uso dos benzodiazepínicos não está indicado no TEPT pelo risco de causar dependência e piorar o quadro. Os doutores costumam utilizá-lo em alguma situação específica? A pergunta é de Ana Carolina Guedes. Bom, Ana Carolina, obrigado.
Está chovendo bastante aqui em São Paulo com raios, então tem caído a luz. Não sei se vai cair a minha conexão aqui. Os benzodiazepínicos, né, a gente acaba não prescrevendo, principalmente no começo do quadro. Né? Se o quadro, o paciente é medicado com benzodiazepínicos nas primeiras semanas que ele passou pelo trauma, o risco dele desenvolver o quadro posteriormente aumenta muito. Então, é uma droga que deve ser evitada nos prontos-socorros, na emergência, quando o paciente acaba de passar sobre essa situação, que é geralmente o que se faz por um certo consenso. Né, os médicos, quando recebem uma pessoa numa crise nervosa, acabou de passar por uma situação traumática, medicarem com benzodiazepínico. Isso é uma coisa ruim e prejudicial ao paciente, porque isso vai aumentar em muito a chance desse indivíduo vir a desenvolver um TEPT. Posteriormente, quando o indivíduo já tem o quadro estabilizado, estabelecido, a gente pode até usar essa medicação, mas a gente deve evitá-la, porque é uma medicação que acaba prejudicando nessa consolidação da memória, como o Mário falou, nessa ressignificação. Ela pode atrapalhar esse processo cognitivo, né, e também o indivíduo tem uma tendência a abusar dessas substâncias. Como o quadro é um quadro onde o paciente tem muita ansiedade, mal-estar, existe uma chance desse indivíduo começar a abusar dessa medicação. Então a gente pode usar após essa fase inicial com certo cuidado. No lugar dessa droga, pode-se indicar, como eu falei, os antipsicóticos atípicos mais sedativos, numa dose menor, ou antidepressivos com uma função mais sedativa, como no caso da trazodona, por exemplo, a mirtazapina, ou alguns casos em que a gente acaba usando uma medicação que é indicada para hipertensão arterial, né, que é o Prazosin, né, também com um efeito bom para esse tipo de distúrbio do sono do paciente com TEPT. Ok, doutor Marcelo. Por gentileza, Diego, me ponha o doutor Mário Francisco na conexão para responder aqui o Demétrio Torres. Doutor Mário, o Demétrio pergunta sobre espiritualidade na ação no TEPT. Essa é uma pergunta importante, Demétrio, obrigado. Sem dúvida que, se a gente pensar aquilo que o Marcelo nos dizia no início, que o transtorno de estresse pós-traumático ele vai se desenvolver a partir de medos, ansiedades que o indivíduo tenha para vivenciar novamente aquela situação, né? Se ele se apoiar numa espiritualidade, sem dúvida que isso pode ser uma forma de ajudá-lo a enfrentar aquele medo, aquela angústia que ele tem. Uma das técnicas que tem sido mais estudadas, e foi também mencionada pelo Marcelo, é o mindfulness, ou seja, uma forma de meditação, uma forma de relaxamento, onde se vê claramente que os indivíduos que conseguem desenvolver esse processo, né, acabam diminuindo seus níveis de ansiedade, melhorando as suas angústias, melhorando a sua qualidade de sono. Né? E sem dúvida que você se apoiar na espiritualidade, e a Organização Mundial de Saúde é clara nesse sentido, que a espiritualidade, ela de alguma maneira desenvolve capacidades que o indivíduo não tem para enfrentar situações de doença, situações de perda de saúde, situações de tragédia, situações de desastres naturais que possam estar relacionados ao transtorno do estresse pós-traumático. Então, sem dúvida, é uma forma importante. A própria ABP tem pessoas importantes que estudam a questão da espiritualidade, da qualidade de vida e da saúde mental. E isso pode, sem dúvida, ser uma forma de estabilizar e prevenir o desenvolvimento de um transtorno do estresse pós-traumático mais grave. Ok, doutor Marcelo, por gentileza, o Glauco Arantes, ele gostaria de ouvir seu comentário sobre o prognóstico do TEPT. Bom, o prognóstico do TEPT, quando ele é tratado corretamente, adequadamente, ele é bom. A maior parte dos pacientes vai apresentar uma melhora do quadro.
Nós fizemos um levantamento no nosso serviço, onde a gente acompanhou pacientes por 4 anos que se trataram lá no PROV. Houve uma melhora, 75% dos pacientes têm uma melhora e deixam de ter sintomas, né, ou melhor, ter um diagnóstico de TEPT. 25% remitem totalmente, então os sintomas são remitidos, não tem mais sintomas. 50% desses pacientes vão ter alguns sintomas, mas não chegam a ter mais o diagnóstico de TEPT. E 1/4 dos pacientes, que são aqueles pacientes mais graves, que apesar da melhora, ele ainda vai ter critérios diagnósticos para estresse pós-traumático, mesmo com o tratamento. Então, assim, existe uma melhora, os pacientes conseguem voltar a funcionar na grande maioria dos casos, mas existe 1/4 dos pacientes que os sintomas são mais graves e esses indivíduos vão ter um quadro crônico, mesmo com os tratamentos que existem e que são oferecidos. Doutor, continua na conexão, por gentileza, para responder a sua colega, a doutora Olímpia Dornelles, que ela também pediu o comentário dos 2 participantes. Ela diz: em 20 anos aplicando hipnose como ferramenta auxiliar, influenciando especialmente na psicoplasia do paciente, observou-se que todos obtiveram algum grau significativo de benefícios no TEPT. O que pode ser comentado na experiência dos senhores sobre a hipnose aplicada associada ao tratamento do TEPT? Eu, particularmente, não tenho experiência com hipnose, né? No nosso serviço, nós não temos essa abordagem. Existe um colega da Unifesp, mas do setor de obstetrícia, onde ele trabalha com vítimas de estupro, e que trabalha com hipnose. Ele relata aí uma experiência pessoal, um bom resultado com algumas pacientes. Existem alguns relatos científicos que falam a favor e outros que não falam, não encontram. Então existe, do ponto de vista científico, a gente não pode afirmar que esse seja um tratamento efetivo. Existem relatos, como no caso da própria colega, né, que está falando da experiência pessoal dela com bons resultados, e alguns comentários e relatos individuais que a gente ouviu sobre isso. Eu acho que é uma técnica que deve ser pesquisada. Eu acho que ela é interessante, principalmente em alguns pacientes mais graves, onde a abordagem tradicional não funciona. Mas eu acho que ainda precisa se estudar bastante sobre isso. Doutor Mário, por gentileza, o seu comentário sobre essa questão abordada pela sua colega doutora Olímpia Dornelles. Pois é, da mesma forma, a gente não tem experiência com a hipnose para o tratamento do transtorno do estresse pós-traumático, né? Tenho acompanhado alguns relatos, mais um agora da doutora Olímpia, sobre a efetividade do uso da hipnose para o TEPT. Alguns colegas vêm fazendo alguns estudos no Brasil. Fora do Brasil também a gente ouviu alguns relatos, mas como o Marcelo disse, não existe um consenso na literatura sobre a indicação da hipnose, né? Existem dados também negativos em relação à sua utilização como forma terapêutica. Ok, doutor. Aproveita que o senhor está na conexão. Hoje são 21 horas e 54 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. As suas considerações finais sobre a sua participação neste programa com esse tema TEPT. Eu agradecer mais uma vez a BP, né, na pessoa do seu presidente Antônio Geraldo, a toda a diretoria, né, e a possibilidade de estar levando essas informações sobre o TEPT. O TEPT realmente toma forma de uma maneira mais significativa na sociedade brasileira, com todas as situações de violência que nós temos vivido, né? Então ele é um quadro que tem uma relação direta com o ambiente, né? Então todos nós vamos viver ao longo da nossa vida situações de estresse. Se esse estresse ocorrer precocemente em nossas fases iniciais de desenvolvimento, uma criança, um adolescente vivenciar situações de estresse muito impactantes, se elas forem traumáticas, as consequências para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, vão ser muito grandes, até mesmo na sua idade adulta, com consequências no seu comportamento, no seu organismo como um todo. A situação do TEPT, ela traz uma necessidade
né, de que, como foi feita uma pergunta, a maioria dos serviços do Brasil esteja preparada para tratar essa porcentagem significativa da população que está vivenciando ao longo das suas experiências diárias situações traumáticas, situações de violência, situações de assalto, situações de desastres naturais. O Marcelo está falando da chuva em São Paulo, né, que certamente vai, agora com o tempo, em todo o Brasil, pelo menos na região sul e sudeste, trazer pessoas que vão ficar desalojadas com as chuvas, né, com situações de desastres naturais, além da questão da violência, né, de assaltos, sequestros, homicídios, acidentes de trânsito. Então, nós vivemos uma realidade que predispõe as pessoas a desenvolverem situações traumáticas de TEPT. E nós, profissionais de saúde, profissionais da área da psiquiatria, da saúde mental, temos que estar preparados e treinados para treinarmos colegas em formação para que esses recursos sejam levados a essa população, certo? As técnicas, como a gente falou também, de diagnóstico precoce, detecção precoce das pessoas mais vulneráveis, daquelas que estão com risco de desenvolver mais comorbidades, com história familiar, é fundamental que a gente faça isso, né? Integrando técnicas novas, combinadas de psicoterapia, com medicamentos, com novas técnicas que possam reabilitar esse indivíduo que sofre com isso. A família sofre, a sociedade perde pessoas com muito valor que acabam mudando de função, tendo dificuldades da sua qualidade de vida e tendo outras comorbidades, como a gente viu. É um tema fundamental, a BP está de parabéns, está incentivando. A comissão que nós trabalhamos, a comissão de estresse, trauma e violência, levar esse conhecimento para a população, e eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar compartilhando isso com vocês. Ok, muito obrigado, Dr. Marcelo Feijó, de Melo, de São Paulo. Suas considerações finais sobre a participação neste programa de hoje? Bom, eu também, como Mário, tenho que agradecer a possibilidade de participação nesse programa e parabenizar a BP, e principalmente o nome do presidente Antônio Geraldo, que tem feito muito pela psiquiatria através de programas como esse, que a gente consegue atingir um número muito grande de pessoas e de colegas em trocas de informações e divulgando a respeito da psiquiatria. Infelizmente, a gente vive um momento onde o estresse pós-traumático é muito prevalente em função de uma violência enorme que o país vive, e ao mesmo tempo, né, acho que essa é a importância da divulgação da psiquiatria para enfatizar a importância da psiquiatria e infelizmente a falta de acesso que a grande população tem a tratamento psiquiátrico, né? Então, quando falaram de lugares onde pudesse ter tratamentos, infelizmente a rede de saúde pública é muito carente de tratamentos psiquiátricos e de psicológicos também, né? A saúde mental recebe uma parcela ínfima do financiamento da saúde, né, 2%, né, sendo entre as principais patologias que causam sofrimento e perdas, as patologias psiquiátricas. Então, eu só posso agradecer e esperar que a população também venha a se interessar e cobrar mais as autoridades que se faça alguma coisa com relação à saúde mental. Obrigado, boa noite. Boa noite. Antes de eu encerrar o nosso programa, só lembrando mais uma vez aqui no nosso canal da Psiquiatria sobre as nossas redes sociais. Coloca no aí, Diego. facebook.com/abpbrasil, Twitter, @abppsiquiatria, Instagram, @abpbrasil, ok? É isso aí. Eu gostaria muito de agradecer a participação valiosa do Dr. Marcelo Feijó, de São Paulo, e a participação também do Dr. Mário Francisco, direto de Ribeirão Preto, sobre esse tema que nós abordamos hoje, que é o TEPT. Agradecendo também a equipe técnica da ABP, a assessoria de imprensa, lembrando que as perguntas que não puderam ser respondidas hoje, as respostas seguirão via e-mail para vocês. E agradecendo aqui em especial também algumas pessoas que estão nos felicitando aqui, elogiando o programa, desejando Feliz Natal, como Eunice Portela, Glauco Arantes, Demétrio Torres, Caio Fernando, Ana Carolina, Jurema de Carvalho, Beatriz Ribeiro,
Júnior Ribeiro, Flávio Campos, diversas pessoas. Nós agradecemos e lembramos que esse programa é exatamente feito para vocês. Agradecemos principalmente também aos outros participantes que durante esses 60 minutos ficaram conosco enviando as suas perguntas, as suas contribuições. Em nome da equipe aqui da ABP, eu gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e um ano novo repleto de vitórias. Por que eu estou desejando também um ano novo? Porque no dia 29 nós exibiremos um programa especial sobre a retrospectiva do que foi a ABP no ano de 2014. E logo no domingo seguinte entraremos de novo com o nosso programa ao vivo com o tema a ser propagado durante o site de vocês, tá? No site da ABP. Tenham todos um ótimo Natal, um feliz ano novo e uma ótima semana. Fiquem com Deus.